Beleza, galerinha? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rosiane e eu estou aqui documentando a minha viagem para a Patagônia, Argentina, agora em junho de 2025. E se você tá ligado no meu canal, né, você já sabe que eu já contei sobre o voo, que eu já contei sobre o hotel, que eu já contei sobre o passeio do primeiro dia, o passeio do segundo dia, e hoje eu vou falar como foi o meu terceiro dia lá em Ushuaia. Pois bem, o que aconteceu? Ai, gente, eu tô tão animada. Eu tirei alguns diazinhos, né, pra poder descansar dessa história de gravar vídeo, editar tudo, mas eu não quero deixar passar muito porque senão eu posso esquecer das coisas, né? Então, pois bem, vamos lá. No terceiro dia, como vocês já sabem, eu não tinha nada programado, eu não tinha comprado nenhum passeio. Então, eu deixei livre e eu fui sentindo, né, para poder realmente sentir o que eu ia querer fazer no dia. Então, assim, no dia anterior a esse terceiro dia, no caso, no segundo dia à tarde, eu e a minha colega, a gente decidiu que a gente ia fazer um trekking por conta própria no Cerro Martial, que é o cerro que fica no centro de Ushuaia, mais próximo do centro. Então, o que a gente fez? Como a gente já tinha ouvido falar que lá não tem sinal de telefone, o sinal lá é horrível, então a gente foi a uma agência de viagem. Na verdade, a gente cotou com uns dois ou três funcionários lá de agência de viagem, que lá tem agência de viagem na rua São Martim inteira, são muitas. Então a gente fez isso, a gente cotou e aí a gente achou um que o preço foi bom, a gente já pagou e já acordou lá o horário para pegar a gente no hotel. E o rapaz que fez esse serviço pra gente já nos avisou que na volta, como não ia ter sinal, o único lugarzinho lá que tem um sinalzinho é na casa de chá, na casa de té, que eles falam lá, que fica bem na entradinha assim do Cerro Martial à direita, né? Então, foi isso que a gente fez. A gente fez esse passeio, no final a gente foi lá na casa de chá, na maior cara de pau, pediu sinal de internet, né? Pediu Wi-Fi e concederam pra gente de boa. Eles são super educados, né? Super gentis. E a gente conseguiu chamar o rapaz na volta pra avisar, né? Então, como é que foi lá? A gente saiu cedo de casa, umas 8h30, se eu não me engano. Aí chegamos lá próximo das 9 horas, ficamos lá um pouquinho na casa de T. Não tava assim muito nevado, tava tudo escuro, então não dá pra tirar muita foto. Mas a gente ficou esperando lá. Quando foi mais ou menos umas 9h40, a gente entrou lá pela entrada do Cerro Martial e nos informamos lá dos procedimentos. Então a gente foi ao banheiro. Então a dica é: use logo os banheiros da entrada, porque, claro, se você fosse fazer esse passeio, for subir, não tem banheiro na montanha, né? E também você não pode fazer necessidade nenhuma lá. Então use logo os banheiros. Como que foi? A entrada custou 10.000 pesos por pessoa. Nós compramos a entrada, ficava assim num segundo piso, né? O pessoal da recepção. Um pouco improvisado, não sei se está tendo obra lá, um pouco precário, mas estavam cobrando lá. A gente fez o pagamento com o nosso cartão de conta global mesmo, né? Wise ou Nômade. E quando foi umas 10 horas, se eu não me engano, abria a lojinha que fica no primeiro piso. O que tem nessa lojinha? Aluguel de equipamentos. Para você subir o Cerro Martial, você tem que estar com os grampones na bota, que é aqueles ganchinhos que você coloca. E tem que ter aquele bastão para fincar no gelo, senão você cai. Então, se você já não tiver esse equipamento, que provavelmente não tem, o bastão até é comum, mas os grampones eu acho difícil a pessoa ter. Então, você tem que alugar. Foi 10.000 pesos os grampones, se eu não me engano, e 15.000 o bastãozinho. Então, foi isso. Nós alugamos o equipamento e nós começamos a subir. Então, fomos subindo por conta própria, sozinhas, né? Tirando foto, parando toda hora para poder fazer vídeo. Nossa, a vista da cidade lá da primeira parada na montanha, no primeiro mirante, já é incrível. Você vê toda a cidade de Ushuaia lá de cima, ver o canal Beagle. Olha, é realmente incrível. Olha, cada pedacinho da montanha dava vontade de tirar foto. Era a junção de pedra, riacho, neve, que assim,
quanto mais a gente subia, mais gelo tinha, assim. Nós não pegamos um período que estava nevando. É até atípico, né? O pessoal falou pra gente que em outros anos, nessa época, o Ushuaia já estaria repleta de neve. Mas, infelizmente, nós chegamos numa semana lá. Essa semana de 10 a 17 de junho foi uma semana considerada quente lá para Ushuaia, né? Em torno de 8 graus, 10 graus, para eles é bastante quente. E nós pegamos essa semana lá. Mas assim, na montanha tem neve, então nós subimos o Cerro Marcial, fomos subindo e cada vez que a gente subia mais, estava mais frio. A gente foi com a roupa térmica, logicamente, o casaco impermeável, calça, bota de neve, tudo certinho. Levamos o protetor de pescoço, o gorro e tudo mais, né? Então fomos subindo, subindo, cada vez que subia ficava mais frio, mais frio, mais frio, tinha mais gelo, mais gelo. E chegou um momento em que eu coloquei o protetor de rosto, coloquei o capuz, estava com touca, coloquei o capuz. Gente, estava assim, insuportável. Não sei qual é a temperatura lá em cima. Lá embaixo, na cidade, estava 8 graus, super tranquilo, positivo. Mas lá em cima, com certeza, ou estava zero ou negativo, estava bem gelado. E assim, gente, foi incrível. A gente tirou fotos lindas. Vou disponibilizar para vocês no final do vídeo, no final desse vídeo, né, os vídeos da montanha, né, do Cerro Martial, fotos lindíssimas. Cada pedacinho da montanha era emocionante, era maravilhoso. Ai, não posso chorar. É muito emocionante. Não nevou lá em cima, mas estava muito frio e foi incrível, valeu muito a pena, passei muito a pena. A gente chegou lá na abertura e meio-dia a gente já estava descendo. Conseguimos ir subindo, subindo quase até o pico. Não chegamos no pico porque assim tava um pouco confusa as placas, não deu para entender se a gente tinha chegado ao final do passeio ou se não, mas ainda tinha um pedacinho de montanha. Mas conseguimos fazer quase todo o trajeto, fomos e voltando de boa, seguindo as plaquinhas que estavam lá, não teve dificuldade nenhuma. Então, assim, é uma trilha considerada, eu acho que média, assim, não tem de média dificuldade. Tinha crianças subindo com os pais, tinha pais com um bebezinho no canguruzinho, assim. Não acho que seja difícil, mas claro, você tem que. Não pode ter problemas sérios de saúde, né? Cardíaco, problema respiratório sério, problema no joelho, de repente, porque força bastante. Eu senti um pouquinho o joelho, eu tenho uma lesão no menisco, eu senti um pouquinho porque força bastante o joelho, mas nada demais, dá pra fazer. Então nós fizemos esse passeio, fomos na abertura e logo assim que deu mais ou menos meio-dia a gente já estava descendo. E olha, foi incrível, 10 de 10 pro passeio. Valeu a pena a gente ter tido essa ideia de fazer esse passeio pro Cerro Martial. Foi incrível. Enfim, aí a gente conseguiu ir na casa de chá, pedimos o carro na volta e ele deixou a gente no centro da cidade. Aí a gente almoçou, fomos de novo no restaurante Bodegão Fueguino, que a gente adorou. Dessa vez eu pedi um peixe, eu tava comendo carne direto, né? Que eu tava assim, fascinado com a carne de lá. Aí eu pedi um peixe, também tava bem gostoso. Mas assim, confesso que o que enche mesmo, que deixa você com a sensação de satisfeito mesmo, é a carne. Lugar frio, não tem jeito. Se você não tem nenhum problema com a carne ou qualquer tipo de restrição, de qualquer coisa, eu acho que você deve comer carne, porque a gente se sente mais satisfeita, aquece mais, entendeu? Então, foi isso. E depois a gente continuou andando e eu decidi fazer o Museu Penal. Acho que é esse o nome, né? Fica ao lado da Marinha lá deles, na Avenida Maipu. E eu já tinha ouvido falar que era muito interessante e as fotos ficavam bem bonitas. Eu sou muito ligada a essa questão de história, de cultura, de arte. Então, eu tinha que fazer. Eu também sou da área de segurança pública, então era uma coisa que me atraía. Eu falei, não, eu tenho que fazer esse museu, eu tenho que ver como é. Então, assim, e valeu cada centavo. Foi um pouquinho cara a entrada. É um museu que tem o Museu Penal, né? O presídio, o antigo presídio do Fim do Mundo. Tem o Museu Marítimo, tem algumas outras coisas lá. Então, a entrada é composta desses vários museus, né? Então, custou na faixa, se eu não me engano, de R$ 150. Uma coisa assim. Não foi baratinho, baratinho. A minha colega foi comigo, prefiro esperar do lado de fora. Ela falou, eu acho que eu não quero fazer esse passeio. Eu falei, então fica aí e me espera, que eu quero muito fazer.
E valeu a pena. Nossa, eu acho que eu tirei umas 500 fotos. Tudo lá era interessante. Eu fiquei lendo os quadrinhos, eu li a história, eu compreendi as coisas. Eu tirei foto das celas, logicamente. Eu fui ver a questão dos... Não só da localização, do dia a dia dos presos, a história, o que os presos faziam lá, como que era a rotina deles, como que era a parte do hospital, a parte da comida, a parte da religião, as manufaturas que os presos faziam, porque lá tinha muita madeira, e eles faziam trabalhos, como se chama? Meu Deus, em português. Trabalho com móveis. Eu não sei, não me lembro. Então, assim, eram artes lindas, talhadas em madeiras, móveis, aqueles móveis antigos todos desenhados, né? Eles têm lá quadros pintados por presos, e tinha muita informação sobre a catequização, né? Vamos dizer assim, a catequização do povo de lá pela igreja anglicana. A questão do trabalho das mulheres, como que era, gente, é tão rico, tão maravilhoso. Eu fiquei com o coração tão quentinho, fiquei tão apaixonada pelo lugar, achei aquilo tão enriquecedor. Olha, não tem como te dizer. Se você também gosta de história, se você também quer se envolver com a cultura do local, eu indico que você faça esse passeio. Nossa, é muito incrível a história. Tem muita coisa lá para você ver. Tem a parte do Museu Marítimo que vai contar a história dos vários naufrágios que aconteciam lá no o Cabo Horn, né, que é o Cabo das Tormentas lá, onde tinha sempre muitos naufrágios. Vai contar a história, tem várias pinturas feitas pelas pessoas da época lá, sobre a resistência do povo local, dos nômades contra esse pessoal que chegou da Europa, né, com os barcos. Olha, é maravilhoso, maravilhoso. E eu me senti parte do lugar, né? Eu acho que era isso que eu queria sentir. Eu não queria fazer uma viagem, um passeio que fosse para eu tirar foto. Não é só a foto. É captar aquelas sensações, né? Ter sensações das comidas, do clima, das pessoas, das histórias, da língua, de tudo. Eu queria isso. E eu acho que eu me encontrei, eu encontrei o que eu estava procurando lá. Então foi isso, foi maravilhoso. Aí a gente voltou, foi andando calmamente. Depois que eu saí pro nosso hotel, passamos em algumas lojinhas de souvenirs. Como sempre, tava tudo uma fortuna, né? Eu achei caríssimas coisas, mas acabei comprando, se eu não me engano, um pinguinzinho de pelúcia e um husky que eu tinha prometido pros meus filhos que eu ia comprar. Então não tinha como fugir. Agora, chocolate não tinha como trazer. Era acho que coisa de 13 mil reais, 13 mil pesos, uma barrinha de chocolate. Era assim, gente, e se eu fosse trazer pra alguém alguma coisa, eu ia ter que trazer pra todo mundo. E não dava. Era coisa absurda. Como é que você paga 50 reais numa lembrancinha, 100 reais numa lembrancinha? É meio surreal. Pra mim, pelo menos, é meio surreal. Então deu pra trazer muita coisa, mas foi muito bom. Fomos pro nosso hotel, tomamos um banho. À noite nós pesquisamos, achamos um pubzinho lá na avenida principal também, que é o que eu diria que chega mais perto de vida noturna, né? Um barzinho agitadinho, tinha música lá dentro, tava bem quentinha, comida muito gostosa, vinho num preço bom também. Então foi muito bom o dia, encerrou maravilhosamente bem esse terceiro dia de viagem e foi isso, tá? Não vou esquecer dessa vez, vídeo, foto no final, dê aquela curtida, se inscreve no canal se você não for inscrito, continua assistindo essa saga aí da minha viagem para Patagônia, Argentina, tá? Continua cooperando com o canal para o canal poder crescer, para a gente poder falar mais sobre viagem, para te contar mais coisas, mais detalhes da história, da arte, da cultura, da língua, dessa coisa tão emocionante que nos Move, porque não é possível que a vida seja só pagar boleto, né? Então vamos lá, um beijo pra você e fique agora com as minhas fotos e vídeos que você vai amar, tá bom? Beijos e tchau, e até a próxima. Fall deep once again. My heart is waking. It hurts when you lie all the time.